Tem, você sabe que tem. Bom dia, sejam muito bem-vindos. Bom dia, vou esperar vocês entrarem, porque eu tenho um monte de recado para passar. Tenho que fazer chamada de vocês agora. Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Bom dia. Bom dia, bom dia. Oi, tudo bem, amor? Tudo. Vamos lá, gente. Vamos entrando. Bom dia. Que horas que vocês foram buscar os livros de vocês, hein? Eu fiquei lá amanhã, não vi vocês lá. Vocês foram à tarde, buscar as apostilas? Eu fui de tarde. Poxa vida, hein? Fiquei lá amanhã toda. Eu fui cedo. Você foi cedo, Lu? Que horas que eu não vi você lá? Acho que foi umas 9 horas. Lu, eu tava lá. Eu também não tive não, Nossa, eu tava lá. Você foi na sexta? Foi. Nossa, Lu, eu não vi você, não. Meu Deus. Gente, ó, quem tá com nome diferente tem que mudar o nome aí. Tem que colocar um nome real por causa da chamada, hein? Então, já sabe, quem tá com nome diferente, colocar o nome real na chamada, certo? Temos outra aluna nova, né? Nós temos a Letícia, que é aluna nova. Letícia, sua linda. Então, seja muito bem-vinda, Lê. Depois você abre sua câmera para prometer, tá? Depois abre aí. Abrir a câmera. Ai, vai ter que abrir a câmera. Ai, cala a boca. Até o final da aula você abre para poder saber quem você é, tá? Então, eu vou pegar a chamada, tá? Eu vou pegar a chamada de vocês. Se por acaso alguém entrar depois, ó, isso aqui tem que... Quem tá com esse negócio dos Simpsons aqui tem que pôr o nome, hein? Tá? Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui a chamada. A matéria de hoje é simplesinha, não é difícil, não. É para relembrar, é revisão mesmo a de hoje, tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês a chamada. Se eu, por acaso, comer bola, vocês me avisem aí, porque às vezes é ruim, eu não estou acostumada. Então, vamos lá. A Andressa está aí. Então, vamos lá. Cadê? Cadê a Bia? Bia, você está por aí, Bia? Não, né? A Bia não está. Então, farta. Depois, se chegar, a gente tira. Carlos está aí. Dani está. Davi está. Cadê Fábio? Fábio não está. Gente, isso vai contar para nota, hein? Fábio também não. Davi está, desculpa. O Fábio não está. Cadê o Gu? Gustavo não está. Cadê a Helena? Helena está. João Pedro. Aqui, senhora. João Pedro está. A Laís está. O Léo. Eu tô, senhora. O Léo, cadê? O Léo tá. O Léo era dos Simpsons, né, Léo? Aí o Luca. Luca tá por aí. Luca tá por aí. Dudinha, você tá aí, amor? Tá, Dudinha tá ali. Depois o Matheus. Matheus não está. Matheus não está. Aí, Miguelzinho foi transferido, Senhor, né? Miguel saiu. Pois é, gente. Puxa vida. O Miguel, ele foi transferido. Uma pena. Mirela tá por aí, hein? Mirela, você tá por aí, Oi, Pia? senhora. Oi, senhora, tá aqui. Tá aí. Mi tá por aí. Nicolas, você tá aí, nego? Não. Deixa eu ver. Não. Nicolas não tá aí. Pedrinho, você tá aí? Pedrinho, não. Então, Pedrinho não está. Deixa eu subir o do Nicolas, porque o Nicolas não está. A Sara está. O Vi também está. A Lu tá. E aí vem a Letícia, que ela está se embelezando para aparecer depois no final, tá?
Então, vamos lá. Não precisa, só. Sora, você tá me ouvindo agora? Eu tô ouvindo bem. Então, Ah, é vamos porque não lá. tava indo. Não. Cadê? Deixa eu voltar aqui. Então, gente, espera aí só um pouquinho. Deixa eu só interromper aqui. Pronto, Vini, já coloquei lá, tudo ok. Então, quem entrar depois eu coloco lá, tá? Eu acrescento, não precisa se preocupar que eu acrescento, tá? Deixa eu passar os recados da coordenação para vocês. Então, vocês sabem, toda live tem chamada, Vocês têm que ficar esperto, hein? Deixa eu pegar aqui para eu ler, senão eu esqueço, ó. Deixa eu pegar. Aqui. Quem ficou de recuperação, eu não sei quem ficou, porque eu não olhei, vou olhar hoje lá, porque não fui eu que fechei. Os alunos que eu fechei, eu fiz aquilo que eu falei para vocês. Estava na live tudo direitinho, aumentei um ponto, fiz tudo aquilo que eu combinei com vocês. Agora, teve aluno que não entregou até a sexta-feira, ou seja, eu tive que mandar para a direção e aí eu não mexi mais. Aí quem fechou foi lá a direção, tá? A recuperação. Tá? Os alunos que ficaram de recuperação, vocês vão receber a lista pela Agenda Edu, deixa eu olhar aqui na data, no dia 10/8. Então, no dia 10/8, vocês olhem lá na Agenda Edu de vocês, que a lista vai estar lá na Agenda Edu, tá? Só para esses alunos que estão de recuperação, tá? Esses a gente vai mandar, assim, individualmente, tá? Então, se você ficou, você vai receber individualmente. Você vai ter uma semana para fazer esses exercícios. Você vai ter que devolver essa lista no dia 15/8, no máximo até o dia 15/8, tá? Seria até dia 14, mas aí eu deixei para sábado também, tá? No máximo até o dia 15/8, por quê? Porque os alunos de recuperação precisa ser lançado a nota no Galileu até o dia 17/8. Tá? Se não for lançado no dia 17/8, vai ficar com a nota que tá lá. Se você tá com vermelha, vai ficar lá, tá? Então já sabe, vocês têm uma semana para enviar esses alunos que ficaram de recuperação, tá? Outra coisa que eles pediram para avisar vocês vão ter atividades surpresas, isso eu já tinha falado, vou repetir novamente. Então, vocês precisam participar das lives para vocês não serem prejudicados. Por quê? Porque, de repente, eu posso chegar aqui e falar assim, olha, gente, hoje nós vamos fazer atividade surpresa. Assim, do nada, tá? Professora, atividade surpresa é você perguntar uma conta e, tipo assim, ter que elaborar? Exatamente. Vamos supor, a gente vai Eu ter achei o que, conteúdo... tipo assim, teria prova a mais. Não, vamos supor, a gente está falando... Já fiquei preocupada aqui. Não, imagina. Olha só, a gente está falando de porcentagem, né? Então, nós vamos voltar novamente em porcentagem. Então, a gente está falando de porcentagem hoje. Vamos supor, hoje, porcentagem. Aí, vamos supor, na nossa live agora, a gente só vai entrar agora sexta-feira. Aí, na sexta, eu chego aqui e falo, ó, gente, hoje tem exercício para nota de porcentagem. Aí, eu coloco o exercício na tela, eu vou ficar aqui, tá? Eu coloco o exercício na tela e você tem que fazer o exercício. Professora, como é que eu vou te devolver esse exercício? Você pode me devolver através do anexo da Agenda Edu, lá na foto da Agenda Edu, tá? Ou você pode me mandar pelo WhatsApp mesmo. Eu vou passar meu WhatsApp para você e você vai mandar. Eu vou corrigir, vou dar certo, vou dar errado, vou dar nota e vou te devolver corrigido, tá? Só que você tem que ficar esperto, porque, vamos supor, se a live começa às 11, tá? Então, você tem para enviar esse exercício das 11 até as 12, tá? Ah, professora, não pode enviar outro dia? Não. Ah, professora, eu faltei na live, e agora? Ficou sem essa nota, tá? Não pode enviar depois, só pode enviar para aqueles alunos que estão na live, tá? Professora, no dia que você vai passar uma para todo mundo ou uma para uma pessoa? Você vai escolher uma pessoa? Não, todos vocês vão fazer, porque é nota, né? Todos precisam mas da não nota. vai ser a mesma, né? Você vai, tipo assim, fazer diferente, né? Vamos esperar, vamos ver, porque assim, Você vai me deixar ansiosa, não vou dormir de novo. Porque elas não são de alternativas não, tá? Elas são de resolução, você vai ter que resolver, fazer a conta, aquele processo lá, tá? Mas depois eu vejo direitinho como é que vai ser feito isso, aí eu passo para vocês. Ah, de vocês, essa semana não vai ter isso de vocês não, se tiver para as outras semanas. Essa semana em matemática não tem isso não. Tá? Então, vocês fiquem espertos aí, certo? Então, deixa eu ver o que mais. É só isso, tá? Vamos que o terceiro bimestre começou, provavelmente o ano vai ser assim, não vamos voltar presencial, acho que muito difícil, então a gente vai ter que acostumar mesmo, tá?
Vou pegar a tela de hoje de vocês, matéria bico, vocês já sabem, tenho certeza, porque é uma revisão que a apostila sempre volta, né? Vocês vão lembrar. A hora que eu começar aqui, vocês vão lembrar, tá? Matéria para tirar 10, moçada. Deixa eu virar aqui o computador. Matéria para tirar 10. Só não pode desanimar. Teve aluno que desanimou, aí não pode desanimar, gente. Infelizmente é o que a gente tem, não pode desanimar, porque depois vai fazer falta esses conteúdos para vocês. Olha lá, pronto. Olha a porcentagem bonita que vocês já sabem já. A vida inteira vendo porcentagem aí. Tá? Então, no nosso primeiro módulo dessa semana, nós vamos voltar em porcentagem. Você já começou a ver porcentagem lá desde o sexto ano, no final do último mês do sexto, começa a ver porcentagem lá, tá? Só que agora, nós vamos pôr essas aplicações, coisa que você já fez também. Então, matéria para tirar 10. Lembrando que lá no Moodle são 5 questões agora, tá? Não são mais 10 questões. Então, olha só o que nós vamos ver. Aqui eu tenho aplicações de porcentagem. Deixa eu pegar a caneta. Ó, aplicações dessa porcentagem. Primeiro, vamos relembrar o que é essa porcentagem. Olha só, aqui eu tenho 30%. 30%. Esse 30% que está aqui na tela é a mesma coisa que 30 dividido por 100. 30% é 30 dividido por 100, tá? Então, quando a gente fala em porcentagem, a gente está falando o quê? De uma divisão por 100, ó. De uma divisão por 100, tá? Por isso se chama porcentagem. Esse por aqui é a divisão e esse centagem aqui é o 100. Olha lá, certo? Muito simples, muito simples. Só que a porcentagem, existe algumas maneiras de fazer a porcentagem. Na verdade, existem várias maneiras de fazer a porcentagem, tá? Quer ver? Nós vamos ver 3 maneiras. Eu vou colocar aqui as 3 maneiras. Professora, eu preciso saber essas 3 maneiras? É bom, é bom. Porque às vezes você não consegue fazer de uma maneira, você faz de outra, às vezes você não consegue fazer de outra, e aí é bom que você vai se adaptando. Quer ver? Olha só. Eu tenho várias maneiras de fazer essa porcentagem. Vamos supor, eu vou pegar um número aqui, deixa eu chutar um número aqui. 12%. Ó, eu vou usar 12%. Eu quero 12% de R$100. Vou pôr assim, porque aí todo mundo vai conseguir fazer a conta, ó. 12% de R$100. Olha só, tem gente que já até fez a conta aí. 12% de R$100. Eu vou resolver de 3 maneiras. A primeira maneira que eu tenho, deixa eu apagar aqui para não confundir. Olha só. A primeira maneira que eu tenho é a regra de 3. Então, eu tenho regra de 3. Ó, posso resolver através da regra de 3. Posso resolver através da fração. E eu posso resolver essa mesma porcentagem através dos números decimais. Ó. Você fala, nossa, professora, mas tudo isso aqui é jeito de resolver? É. Tem mais até, tá? Mas essas são as 3 maneiras que a apostila trouxe para você, tá? Então, na regra de 3, o que eu tenho que entender na regra de 3? Eu tenho 12% de R$100. Esses R$100, ó, aqui é o dinheiro, ó, e aqui é a porcentagem. Então, de dinheiro, eu tenho 100. Esses R$100, ele equivale a 100%. Olha lá. Eu quero saber 12%. 12%. Então, eu tenho X, porque eu quero saber quanto equivale 12%. Isso aqui é através da regra de 3. Lembrando, existem 3 maneiras de resolver a porcentagem. Precisa saber resolver destas 3 maneiras. Primeira maneira, regra de 3. Eu tenho 12% de 100. Os R$100, ele corresponde ao 100%. Ó, R$100 corresponde a 100%. Quero saber 12%. 12%. Então, X. Ó lá. O que eu faço, então? Multiplicação em cruz. Ó. Tudo que vocês já sabem fazer. Então,
x vezes 100, eu tenho 100x, que vai ser igual a 100 vezes o 12, tá lá, que eu tenho 1.200. Pronto. Então, equação do primeiro grau simples, preciso deixar a variável sozinha, então, se está multiplicando, passa dividindo. X vai ser igual a 1.200 dividido por 100. Corto, x vai ser igual a 12. Então, 12% de R$100 é igual, ó, a R$12. Ó lá, pronto. Olha só, achei. Então, esse processo aqui é pela regrinha de 3. Essa é a primeira maneira. Tá vendo? Aonde eu tenho o 100, que ele equivale ao 100%, e o x, que equivale ao 12%, que é o que eu quero achar. Multiplicação em cruz, ó, x vezes 100, 100x, e 100 vezes 12, 1.200. Deixo a variável sozinha, se o 100 está multiplicando, passa dividindo. Então, 1.200 por 100, 12. Então, 12% de R$100 é R$12, certo? Então, esse processo aqui é através da regra de 3, tá? Agora, eu vou fazer a mesma coisa através da fração, tá? Olha só através da fração. Vou usar a mesma coisa, vou usar sempre isso aqui, ó. Eu tenho 12% de 100, tá? Vou fazer pelo método da fração. Então, se eu tenho 12%, então significa 12 por 100. Olha lá, 12 por 100 vezes quem? Vezes o valor que eu tenho. Qual é o valor? R$100. Ó, R$100. Multiplicação de fração, múltiplo direto. Aqui é como se existisse um que não aparece porque ele não altera o resultado. Então, 12 vezes 100, ó lá, 1.200, dividido por 100. Corto, quarto, ó, 12. Tá vendo? Cheguei no mesmo resultado. Ó lá. Então, esse primeiro processo através da regra de 3. Agora, eu tenho o segundo processo através da fração, tá vendo? Onde eu tenho 12 por 100, ó. 12 por 100 vezes o valor que eu quero, que é os R$100. Multipliquei direto, esse vezes esse e esse vezes esse, ó. E cheguei ao 12, na mesma coisa, ó lá. Agora, eu tenho através do decimal. O que eu faço através do decimal? É igualzinho a fração, porque a fração, ela é o decimal e o decimal, ela é a fração, tá? Então, a mesma coisa. A única coisa que eu vou fazer é que eu vou dividir. Olha só. No decimal, eu tenho 12 por 100 vezes R$100, que é o que eu tenho de dinheiro, ó. 12 dividido por 100, eu tenho 0,12. Ó, só dividir, transformei em decimal, vezes o 100. 0,12 vezes o 100, eu tenho o R$12. Ó, tá vendo? Então, nessa regra de 3, eu sempre tenho que entender que tem essas 3 maneiras de fazer, tá? Particularmente, eu acho que essas duas aqui, ó, decimal e fração, é a mesma coisa. Tá? Eu encararia como 2 maneiras, mas o livro apresenta 3, então são 3 maneiras, tá? Então, eu tenho essa primeira regra aqui, essa aqui é uma das mais importantes. Então, tem que saber fazer essa aqui, que é uma das mais importantes, tá? Que é sobre a regra de 3, tá vendo? Depois eu tenho a fração e depois eu tenho o decimal. Ah, professora, mas eu gosto de fazer mais assim, ó. Ou eu gosto de fazer mais pela regra de 3, ou eu gosto de resolver mais pela fração. Tem algum problema? Não. Você escolhe qual é o método que você quer resolver. Lembrando, você tem que se adaptar ao qual você acha que é mais fácil para você. Mas precisa saber fazer os 3, tá? Então, isso é só relembrando. Isso você já aprendeu na sua vida. Isso você já aprendeu, tá? Agora nós vamos andar. Ó, baixar aqui. Pronto. Olha lá. Olha só. Esse exercício aqui é o exercício que está na primeira página do livro de vocês do terceiro bimestre. É o primeiro que está lá.
tá? Ele tá lá na primeira folhinha lá, tá? Olha o que que ele fala aí. Ele fala assim, que você tem aí, Ricardo foi numa loja de departamentos, onde lhe ofereceram um cartão da loja. Na primeira compra, ele conseguirá 12% de desconto. Ó, o valor sem o desconto é de 250. O valor sem o desconto. O valor sem o desconto. Então, significa que esse 250 aqui, ó, é o R$100. Ou melhor, é o 100%, desculpa. É o 100%. Ó. O valor sem desconto é de 250. Então, esse 250, ele equivale ao 100%, é o valor real, tá? Supondo que Ricardo tenha feito o cartão, ó, se ele fez cartão, ele vai receber 12% de desconto, ó. Quanto pagará nesta primeira compra? Só que ele fala assim, resolva o problema a seguir utilizando estratégias diferentes. Então, você vai ter que resolver utilizando pelo menos 2 maneiras diferentes. Então, você pode resolver através da regra de 3 ou através da fração. Ah, professora, eu não quero resolver através da regra de 3. O ideal é sempre resolver através da regra de 3. Por quê? Porque é a maneira mais importante de resolver porcentagem. Então, primeira coisa, vamos resolver através da regra de 3. Ó, regra de 3. Ó. Vamos dividir aqui. E aqui a gente resolve da outra maneira. Então, ele fala que ele vai fazer o cartão na loja, na primeira compra, ele conseguirá 12% de desconto. Então, ele tem um desconto de 12% e o valor sem desconto de 250. Então, o valor, ó, vou colocar aqui o valor e aqui a porcentagem. Eu tenho o valor 250. Esse 250, ele equivale ao 100%. Olha lá. Tá vendo? Ele vai ter um desconto de 12%. E ele vai fazer o cartão, porque falou que ele fez o cartão. Ó, supondo que o Ricardo tenha feito o cartão, então 12%. Então, debaixo do dinheiro equivale a X, tá? Pelo processo da regrinha de 3. Essa semana é bem simplesinho. Então, eu tenho X vezes 100 e 250 vezes o 12. A ordem que você vai começar a multiplicar é indiferente, você pode começar a multiplicar por onde você quiser, tá? Isso não altera resultado nenhum na tua vida aí, tá? Então, eu tenho aí X vezes o 100, eu tenho 100 X igual, tá? Lembrando, gente, vou voltar a falar, não pode esquecer que essa maneira da regrinha de 3 é a parte mais importante, tá? Então, não pode esquecer, não. Você pode esquecer dos outros jeitos, mas desta regra não, porque tem exercício que você só consegue resolver através da regrinha de 3, tá? Então, eu tenho 250 vezes o 12. Eu tenho 3.000. Olha lá. X vai ser igual a 3.000 dividido por 100. X vai ser igual, corto, 30. Olha só, agora é a hora da interpretação, tá? Resolvi através da regrinha de 3. Achei quanto vale 12% de 250. 12% de 250 é R$30. Olha lá. Ele quer saber quanto pagará na primeira compra. Então, se o valor custava R$250, eu vou subtrair quem? O 12%. Olha lá, que é o 30. Ó, R$30, tá? Então, que é o desconto que você teve. Então, o valor dessa primeira compra vai ser R$220. Olha lá, dessa primeira compra. Ele vai pagar isto aqui, tá? Então, aqui, lembrando, eu resolvi através da regra de 3. É a mais importante. Vou até pôr uma estrela aqui, ó. É a mais importante. Vou voltar, porque eu sei que tem aluno que ainda tem dúvida disso. Regra de 3, eu separo o valor e separo a porcentagem. 250 é o 100%. Quero achar o 12. Multiplico
em cruz. A ordem que você vai multiplicar aqui é indiferente, tá? Ah, eu vou começar multiplicando 250 por 12, sem problema nenhum, tá? Só que a gente fez assim, x vezes 100, 100x, e 250 vezes 12, 3.000. 100 está multiplicando, passa dividindo. Achei o valor referente aos 12%. Quero saber o valor que eu vou pagar na compra. Então, eu pego o valor que eu iria pagar sem o desconto e subtraio o desconto. Então, o valor a ser pago é de R$220. Essa aqui seria a maneira pela regra de 3. Agora, a gente vai fazer a maneira direta. A maneira direta é muito simples. Olha só. Eu tenho, pela outra maneira, 12% de 250. Olha lá. Tá? Que foi o que ele deu, ó. 250, quero saber o desconto. 12%, então 12%. Opa, começou. 12%. Olha lá. De 250. Ó, nem precisava pôr esse 00 aqui, eu vou até apagar, ó, para ficar mais fácil. O que você faz então? Divide 12%. Ó, 0,12 vezes 250. 0,12 vezes 250, você vai ter o mesmo valor do outro. Olha lá, 30. Achou? Pronto. O que você faz agora? 250 menos o 30, que vai ser igual 220. Olha lá, tá vendo? Então, você pode escolher se você quer pela regra de 3 ou se você quer fazer direto. Eu, particularmente, eu faço direto, eu não uso a regrinha de 3, não. Tá? A regra de 3, existe alguns casos que não tem como fazer de outra maneira, aí tem que usar a regra de 3, por isso precisa saber das duas maneiras. Certo? Até aí, quem tiver pergunta, pode abrir o microfone e perguntar aí, tá? Então, essa seria a nossa parte. Ele queria que você resolvesse usando estratégias diferentes, nós resolvemos usando estratégias diferentes. Ah, professora, mas e a outra? Precisa? Não, porque se a gente for olhar, ó, aqui a gente usou a fração e depois a gente usou o decimal, ó, tá? Então, seriam apenas essas duas regras aqui, tá? Vou baixar, ó, vamos lá. Agora, eu tenho um outro exemplo, ó, tá lá na página 4, tá? Ó esse exemplo, o que ele fala aí. Você tem R$45, ó, R$45. Sabendo que 45 corresponde a 30% de uma certa quantia, determine o valor referente a 100%. Tá vendo? Olha só nesse caso, sabendo que 45 corresponde a 30%, ó, 45 corresponde aos 30%, ó. Determine o valor referente a 100%, a 100%. Você não tem o 100%. No exercício anterior, ele te deu 100%. Aqui, ó, ele não te deu 100%. Então, quando acontece dele não dar o 100%, o ideal é sempre você usar aqui, ó, a regra de 3. É mais fácil você usar pela regra de 3. Tá? É o jeito mais simples de fazer. Tá? Ah, do outro jeito dá? Até dá, mas você vai ter que dar uma volta. Então, é mais fácil você fazer por regra de 3. Olha só. 45, vou voltar, ó. Esse 45, ele corresponde ao 30%. Ele quer saber o valor referente a 100%. A história já mudou aqui, ó, tá? Então, 45 equivale a 30. E a 100%, quanto é 100% dessa jogada toda, tá? Então, é mais fácil por quem? Pela regra de 3. Por isso, tem que saber resolver de todas as formas. Então, a gente sabe que pela regrinha de 3, eu vou multiplicar em cruz. Tanto faz você começar da onde você quiser. Eu começo sempre da multiplicação da variável, onde tem a letra. Então, eu sempre vou começar pelo x ou sempre pela letra. Então, x, vamos multiplicar x vezes o 30, depois 45 vezes o 100. X vezes 30, 30x, que vai ser igual a 45 vezes 100, que vai ser igual a 4.500. Multiplicando, 30 está multiplicando, inverso de multiplicação, divisão. X vai ser igual a 4.500 dividido por 30. X vai ser igual
corto, eu tenho 450 dividido por 3, eu tenho 150. Olha lá. Então, esses R$150 aqui, ele corresponde, ó, corresponde ao 100%. Olha lá. Tá? Então, lembrando, aqui ele fez o contrário do anterior. Lá na anterior, ele te deu 100%. Aqui ele não te deu. Aqui você tem que encontrar o 100%. Então, qual é o ideal? Regra de 3. Regra de 3 é o mais fácil. 45 para 30, ó. Tá vendo? E depois, x para 100, que é o que eu quero achar. Tem como fazer de outra maneira? Tem, mas eu tenho que fazer mais de uma conta. Então, não é viável fazer de outra maneira, não. Pela regrinha de 3 é mais fácil. Vou falar outra coisa. Se você souber fazer só pela regra de 3, tudo é mais fácil, tá? A professora não conseguiu esquecer o outro método. E agora? Sem problema. Se sabe pela regra de 3, você resolve tudo pela regra de 3. Ô, Pro, Tá? Oi. se você pegar meu livro do ano passado, que eu aprendi a fazer regra de 3, só tem regra de 3. Eu só faço assim. Lu, eu vou falar para você com toda certeza desse mundo, Lu. É a melhor maneira. É a melhor. Mesmo. Ó, prof, tem É mais 20 fácil. anos. Melhor maneira é a regra de 3. Porque nessas ciladas aqui, igual esse aqui, você não erra. Por outro, a maioria dos exercícios, a maioria dos alunos erram pela outra maneira. Então, a regra de 3, ela não leva vocês ao erro, moçada. Então, o ideal é a regra de 3, tá? Você faz em qualquer lugar rapidinho, sem problema. Tá? Vamos para o outro. Ó, esse aqui é bacana, hein? Ó, esse aqui eu acho que tem lá no Moodle. Esse aqui tem lá, eu acho, ó. Então, já mudou. Esse aqui já é um outro exemplo. Tá vendo que a gente tem os principais exemplos aí. Então, vamos ver esse exemplo, o que que ele fala aí. O preço de uma mercadoria teve um aumento, olha só, interpretação total. O povo que não gosta de língua portuguesa lascou. Porque olha só o que que ele fala aí, ó. O preço de uma mercadoria, ele não fala o preço, deixa eu ver se ele fala, não fala. O preço de uma mercadoria teve um aumento de 25%. O preço, você não sabe qual é esse preço, tá? Você não sabe. Você sabe que tem um preço e esse preço recebeu um aumento de 25%. Logo depois, um aumento de 20% sobre isso. Um aumento de 20%. Ó. Para encontrar o preço da mercadoria após os aumentos, basta multiplicar o preço inicial por... Olha que confusão. Então, deixa eu explicar novamente, né? A tua que é da VUNESP, né? Um dos vestibulares mais difíceis que tem é o da VUNESP, gente. Olha o que que ele fala. Você tem uma mercadoria. Essa mercadoria, ela teve um aumento de 25%. Então, vamos supor, o preço da mercadoria está aqui, ó. Esse preço da mercadoria é o 100%. Ó, é o 100%. A mercadoria tem esse preço. Só que essa mercadoria... Ah, mas qual é o valor desse preço? Qual é o valor desse 100%? Não sei, ele não deu. Não sei. Ele só mexeu com porcentagem, eu não sei qual é esse valor. Eu só sei que esse preço teve um aumento. Então, se esse preço era 100%, esse 100% ele teve um aumento de 25%. Então, esse preço aqui, que era de 100%, ele passou a ser 125%. Ó. Esse aí foi o primeiro aumento dele, tá? E depois, essa mercadoria, ela sofreu um outro aumento. Quanto é esse aumento? De 20%. Então, essa mercadoria, que era de 100, agora ela sofreu um outro aumento, que é de 20%. Então, agora ela passou para 120%. Olha lá. Então, a primeira, pode ver, em nenhum momento aparece dinheiro aí, aparece só porcentagem. Então, isso aqui é daqueles exemplos que a gente fala que é a porcentagem da porcentagem. Olha só, preço da mercadoria, não fala no preço, então a gente não sabe quanto é. A gente só sabe que esse preço equivale ao 100%, que era o que ele era antes. Teve aumento. Então, o que ele era de 100%, ele teve aumento de 25%. Então, esse valor da mercadoria passou a ser de 125% agora. Agora, o valor é 125%.
dessa mercadoria. E logo depois, teve um aumento de 20%. Teve um aumento de 20%. Aí você fala, professora, mas não teria que ser assim, ó, 125 mais 20? Não, não. Porque ela passou a ter esse valor de 125%. E depois esse 125% passou a ser 100%, que é o valor final dela. Você fala, ai, professora, como assim? Vou tentar ser mais clara. Porcentagem, às vezes, pega a gente. Olha só. Vamos colocar isso em dinheiro, tá? Vamos jogar aqui um valor. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui embaixo. Não. Peraí, eu só baixei a tela para ver se tinha alguma coisa a mais. Peraí que eu vou voltar. Tá. Para eu explicar com mais calma. Olha só. Deixa eu explicar com mais calma para a gente entender a situação aí, que envolve interpretação. Vamos supor, aqui eu comprei uma blusa. Vou colocar valores baixinho para a gente entender, tá? O valor da blusa era R$2. Custava R$2, tá? Ó, R$2. Essa blusa aqui, esse valor R$2 é o valor de 100% da blusa. Ela custava isso, ó. Tá? Aí o que aconteceu? Essa blusa, ela teve um aumento. Ela teve um aumento. Então, essa mesma blusa que custava 2, agora essa blusa custa R$2,50. Ó. Então, esse aumento aqui, ela passou a ter um aumento de 125%, tá? Eu só tô jogando suposições para vocês entenderem onde eu quero chegar. Então, a blusa custava R$2, ela sofreu um aumento. Ela custava 100%, ó, 100%, ó, ó. Ela teve um aumento de 125%. Então, agora ela tá custando isso aqui, ó. Ela tá custando isso aqui, ela teve um aumento. Aí passou uma semana e pouco, 2 semanas, eu fui lá na loja. Fui lá na loja comprar essa mesma blusa. Então, o preço dessa mesma blusa não é mais 2. Agora, essa blusa, ela passou a ser R$2,50, ó. E o preço dessa blusa que é R$2,50, agora é referente ao 100%, porque é o valor que ela custa agora. Agora, para mim. Só que esse valor, ele também teve um aumento, ó. E agora ele tá custando 3, vamos supor, tá? E esse aumento foi de 120%, ó lá. Ó lá. Vou voltar a explicar. Olha só. Ah, professora, mas esses valores não correspondem. Eu só estou dando um exemplo, é uma suposição para vocês entenderem onde eu quero chegar. A blusa, quando eu fui na loja, ela custava R$2, era o valor dela. Aí o que aconteceu? Eu demorei para ir comprar. O que aconteceu? A dona da loja aumentou esse valor em 25%. Então, a blusa que custava R$2, ela custa R$2,50. Ela aumentou em 25%. Ó, agora é R$2,50 a blusa. Certo? Tá. Aí eu falei assim, você quer saber? Não vou comprar essa blusa não. Aumentou, não quero comprar. Vou deixar para o mês que vem, quando eu receber. Tá bom. O que aconteceu? Voltei, recebi e voltei na loja. Voltei na loja. Olha só. Então, essa blusa, agora ela custa R$2,50, que é o 100%, é o valor dela agora. Esse aqui é o valor dela aumentado, aqui é o valor dela agora. Ó, ela tá custando isso. Só que a hora que eu cheguei lá na loja, a mulher falou, a blusa, ela sofreu um aumento essa semana. Ela aumentou mais. Agora ela aumentou mais 20%, ó. Mais 20%. Tá vendo? Ela aumentou. Então, a mercadoria que era de 100%, ela passou a 125%. Depois ela volta para 100% e depois ela sofre outra vez um aumento. Então, esse processo aqui se chama porcentagem da porcentagem, tá? Tem que tomar cuidado, é confuso mesmo. É difícil da gente ver problemas assim. Isso aqui não é um exemplo corriqueiro que você vai encontrar por aí. Exercícios desse tipo é difícil de encontrar por aí, tá? Aí você fala, professora, mas e agora? Como é que eu faço para resolver? Eu quero saber, olha o que ele fala, eu quero saber quanto que eu devo multiplicar para chegar no valor inicial. Olha lá. Quero saber o valor inicial, por quanto eu devo multiplicar esse preço. Então, eu tenho que fazer porcentagem da porcentagem. Quais são as duas porcentagens que eu tenho? A primeira porcentagem que eu tenho é o 125%. A outra porcentagem que eu tenho é o 120%. Ó, olha só, 125%. Então, eu vou escrever isso aqui em forma de fração. 125 por 100.
vezes. Por que vezes? Porque todos fazem parte de uma mesma situação, é o mesmo aumento, numa mesma mercadoria, tá? Então, 125 por 100 vezes 120, ó, por 100. Tá vendo? Então, eu tenho a porcentagem e a porcentagem. Pode ver que eu não tenho valor. Aqui eu só usei como exemplo, eu não tenho valor, tá? Então, porcentagem da porcentagem. 125 por 100 vezes 120 por 100. Você fala, professora, dava para jogar na regrinha de 3 aqui? Não, não dá porque você não tem valor real. Você não sabe quanto vale 100%, qual é o valor real dessa blusa, tá? Por isso não tem como jogar na regrinha de 3. Então, a gente tem que fazer através de fração, ou através do decimal, que foi o que a gente fez aqui, ó, tá? Então, 125 por 100 e 120 por 100. Então, você que sabe se você quiser manter em forma de fração ou se você quiser transformar em decimal. Eu acho que transformar em decimal é mais fácil. Então, 125 dividido por 100, você tem aí 1,25. Vezes 120 dividido por 100, você tem 1,2. Agora é só multiplicar. 1,25 vezes 1,2, você tem 1,5. Então, para multiplicar o valor inicial, para a gente conseguir chegar no valor inicial desta blusa, o valor tem que ser multiplicado por 1,5. 1,5. E seria a alternativa C, tá? Aí você fala, professora, tá confuso ainda. Calma que eu vou tentar esclarecer. Olha só. Professora, eu que estou copiando. Não se preocupe que depois eu mando para vocês sempre, tá? Só para a gente poder esclarecer e não ficar dúvida, porque eu sei que teve aluno que ainda está com dúvida. Tá? Deixa eu voltar lá. Oi. Quando for, tipo a questão que a gente acabou de fazer, então não dá para fazer regra de 3. Não dá porque você tem só porcentagem da porcentagem. É isso que eu quero mostrar. Faz só de fração. Só de fração. Peraí que eu vou pôr um outro slide aqui para eu tentar mostrar para vocês. Peraí, vou voltar lá. Olha só, agora dá para a gente voltar. Olha só. Vou tentar desenhar uma coisa aqui. Aqui eu tenho uma bala. Quero que vocês entendam que eu... Faz de conta que isso aqui é uma bala. Nossa Senhora. Tá? Ó, é uma bala. Ai, gente, tá muito feio isso aqui. Peraí. Sei lá. Ah, você comprou uma florzinha lá, sei lá, você foi comprar uma florzinha, tá? Essa florzinha aqui, ela recebeu um aumento. Ela recebeu um aumento de 30%. Ó, ela recebeu um aumento. Então, se antes ela custava 100%, eu não tenho o valor dela. Eu só sei que se ela tem um valor, o valor é 100%. Entendeu? O valor é 100%. Então, ela custava 100%. O valor dela era 100%. Ela sofreu um aumento, ó. Um aumento. Então, ela sofreu um aumento de 30%. Então, o valor final, ó, valor final dessa florzinha, ó, valor final dessa florzinha é um valor que corresponde a 130%. Tá? Então, esse é o valor final dessa florzinha. Naquele momento, então, o valor corresponde a isso, tá? Então, se tornou esse valor. Só que o que aconteceu? Eu ainda estava recebendo prejuízo com esse valor. Estava com prejuízo. Então, essa florzinha, essa mesma florzinha que recebeu esse aumento, essa mesma florzinha que recebeu esse aumento, que foi de 130%, ó, esse 130%, ele vai virar o 100% da florzinha agora, porque é o novo valor dela. O novo valor dela de 100%, ele foi calculado em cima desse 130 aqui. Então, agora ele vai custar o 100%, que é um novo valor da planta, o novo valor dela. Mas mesmo assim, esse novo valor ainda foi pouco. O que ela fez com esse valor? Aumentou 20%. Então, o valor final da florzinha, agora ele passou a ser 120%. Ó. Então, agora ele tem 120%. Por quê? Porque ele recebeu 2 aumentos. Ele recebeu um primeiro aumento de 30%, que foi para 130%. Só que esse 30% vai ser o valor final da florzinha.
Então, esse valor final da florzinha, na próxima venda, vai ser o valor de 100% dela, que vai ser o valor real dela. Mas aí, como ainda estava pouco, aumentou mais 20%. Então, 120%. Tá vendo do valor final? Então, em nenhum momento aqui eu falei em preço real. Não tem preço. Então, eu consigo fazer a regra de 3 se eu tiver duas variáveis. O que é isso, variável? Ó, eu tenho preço e tenho porcentagem. Olha lá, duas variáveis, o preço e a porcentagem. Aqui nesse exemplo, não, eu só tenho porcentagem. Pode ver que eu não tenho valor nenhum. Então, eu tenho a porcentagem da porcentagem. Então, eu tenho 130% de 120%. Tá vendo? Então, eu não tenho duas variáveis, eu só tenho uma variável, que é o porcento. Então, 130%. 130% de 120%. Olha lá. Tá vendo? Então, o que eu faço, então? O 130 eu tenho que dividir pelo 100, onde eu tenho 1,3, vezes o 120 por 100, 1,2. Tá vendo? Não tem como fazer através da regrinha de 3. Olha lá. E eu tenho 1,56. Tá? Então, gente, isso aqui, ó, acontece com frequência? Não, não acontece com frequência. Você não vai encontrar esse tipo de coisa com frequência, tá? Eu acho que é o exemplo mais difícil que vocês têm aí. Os outros, todos vocês já viram, todos. Eu acho que esse é o mais complicadinho que tem. Toda vez que for porcentagem da porcentagem, não uso regra de 3, não uso. Eu vou direto na forma de fração ou decimal, tá vendo? Fração ou decimal. Tá? Professora, eu não quero transformar num decimal igual você fez. Então, é só você multiplicar aqui, ó. Esse e esse, que a conta ia dar muito grande, tá? Por isso que eu não fiz direto aqui. Você pode resolver através do decimal ou através da fração. Olha lá, vai dar um número muito grande, por isso que eu não fiz, quer ver? Olha só. Aqui em cima, se for por através da fração, ó quanto vai dar, 15.600. Ó, dividido por 1, 2, 3, 4, por 10.000. Quarto. Olha lá. Isso aqui, 156 dividido por 100, vai dar a mesma coisa que 1,56. Ó, eles dão o mesmo valor, ó. Certo? Então, voltando. Vamos voltar. Ó, lembrando que depois eu mando todas essas coisas aqui para vocês. Sempre mando. Depois eu coloco tudo na Agenda Edu, lá depois do almoço para vocês, tá? Então, no primeiro exercício aí da apostila de vocês, ele fala que você tem que resolver de formas diferentes. Foi o que a gente fez. Lembrando que a regra de 3 é a principal maneira, tá? Então, regra de 3, e aqui a gente resolveu através de fração e do decimal. Aqui entrou as duas maneiras juntas, ó. Tá vendo? Tá? Então, a gente resolveu das duas maneiras. Tudo isso vocês já sabem fazer. Aqui depois, descendo, ó. Esse exemplo aqui é um que só dá para a gente resolver através da regra de 3. Até daria para resolver da outra maneira, mas é muito complicado, não vale a pena a gente perder tempo com isso. Olha só, aqui ele não deu o valor do 100%, ele não deu. Ele deu o valor de 30%, ele não deu de 100%. Por isso a gente utilizou a regrinha de 3, que é muito mais simples de fazer, tá? Então, nesse exemplo aqui, a gente fez ao contrário. Ele deu os 30% e a gente tem que achar os dos 100%, é o contrário. O valor lá de cima, não. O do exercício anterior, ele te deu o valor de 100%. Aqui ele não deu, tá? Então, a gente utiliza regrinha de 3. Agora, o último exemplo que vocês têm é o exemplo mais difícil, tá? Eu nem sei se tem ele no Demonstre Seus Conhecimentos, nem sei se tem ele lá, mas é um exemplo que a apostila trouxe para vocês. É da VUNESP, então, tudo que é da VUNESP é muito difícil, tá? Então, eu tenho um exemplo que não é um exemplo corriqueiro, que é um exemplo que ele deu através das porcentagens. Ele não deu valor real de dinheiro, tá? Ele deu duas porcentagens. Então, isso aqui se chama porcentagem da porcentagem. A maneira de resolver isso, ó lá, pela fração ou pelo decimal. Professora, sempre será assim? Sempre. Sempre será assim. Acontece de mudar? Não, não acontece de mudar,
tá? Aqui embaixo eu tentei explicar para deixar um pouco mais claro o que é isso, tá? O que é isso? É aquela história, você vai comprar um produto na loja, ele aumentou, ele sofreu um aumento. Mas depois que ele sofreu um aumento, aquele lá vai ser o valor real dele, ou seja, aquele vai ser o novo valor dele. Esse novo valor dele é um novo 100%. Então, você tem que ter esta visão. Aqui, ó, a plantinha, o valor dela era 100%. Ela sofreu o aumento de 130%. Então, o valor dela foi baseado nesse 130%. Só que agora o valor dessa florzinha é o 100%, porque é o novo valor dela. Ela só sofreu esse aumento, mas agora o valor dela real é esse aqui, tá? E esse valor sofreu mais um aumento, olha lá. E agora o valor real dela é esse aqui, em cima do 120. E se eu aumentar novamente vai voltar ao 100%, porque é o valor real dela. Então, tem que ter essa visão. É complicado? É porque vocês não estão acostumados, mas precisa ter essa visão, tá? Então, esse exemplo que é o mais difícil é a porcentagem da porcentagem. Lembrando, não sei se tem lá, tá? Vou interromper aqui para falar com vocês. Vou mandar para vocês, igual eu sempre faço, vou mandar essa cópia lá na Agenda Edu, tá? Dá uma olhadinha lá no Moodle, nos exercícios que estão lá. Se você olhou lá, você viu que, nossa, professora, tá difícil os exercícios que estão lá. Espera até sexta-feira. Na sexta-feira, a gente vai corrigir, demonstre seus conhecimentos, tudo. Além disso, lá no Moodle, eu acho que vocês têm uma lista complementar também para fazer. Tá? Então, dá uma olhada direitinho. Se você se sentir seguro, você vai e faz. Se você ainda tiver dúvida, marca as dúvidas aí e não faz. Espera até sexta-feira para poder fazer, tá? Gente, é isso. Então, vocês vão resolver o demonstre seus conhecimentos, a tarefa, tem a lista complementar lá, tá? E aí vocês vão resolvendo devagarzinho. E aí, na sexta-feira, quem tiver dúvida, vai marcando as dúvidas, me envia antes para a gente poder falar delas na sexta. Tá? Só não deixa para mim enviar em cima da hora, porque eu preciso, pelo menos, preparar um slide, que é essa paginazinha preta, que a gente não consegue pegar na hora aí, tá bom? É isso, gente. Então, sejam muito bem-vindos, que vocês tenham muita paciência para encarar o terceiro bimestre. Nosso terceiro bimestre será assim. Vocês são alunos ótimos, não deixem decair, não percam o ritmo. O ano está praticamente acabando, então, assim, ânimo, que o outro ano será melhor, um dia após o outro é sempre melhor, tá? E a prof tá sempre aqui, tá bom? Gente, ó, beijos. Letícia, seja muito bem-vinda. Tchau, gente. Sora. Tchau. Tchau. Tchau.